Meus amigos, hoje é dia de oficina, hoje é dia de eu mostrar todos os detalhes para vocês do Jeep Wrangler no elevador. Vamos mostrar a verdade que aparece quando a gente levanta o carro. São aqueles vídeos, para quem ainda não está acostumado, que eu trago os dois Fernandos, que vocês já vão ter a oportunidade de conhecer, para quem ainda não conhece, para a gente falar muito da parte técnica, da parte de construção, de todas as partes que vocês não estão acostumados a ver por aí. Então bora lá, porque eu tenho certeza que para quem gosta um pouquinho de mecânica, um pouquinho de carro 4x4, vocês vão se divertir com o vídeo de hoje. Bora! Me agrada muito esse design. Chicote feio pra caramba. Que bonito isso aqui, hein? Só que parou no meio da trilha, esquece. Fecha a porta e vai embora. Ó, foi só dar uma acelerada, olha o sorrisinho do Fernando ali, ó. Para vocês saberem, eu tô com um Jeep Wrangler da versão Rubicon, que é o top de linha vendido aqui no Brasil, diferente do mercado dos Estados Unidos, onde esse carro é ofertado no mercado em 12 versões. Para vocês terem ideia, até comentei isso num outro vídeo, que por mês vende uma média de 15 mil unidades desse carro nos Estados Unidos, é o principal mercado deles. Aqui no Brasil, o carro mais vendido ano passado foi a Estrada, que teve uma média de 9 mil unidades por mês. Então vocês imaginem o volume de vendas desse carro. É um carro que eu via muito na época que eu morei no Texas, que a galera curte muito tirar as portas, tirar o teto, enfim. Vou mostrar para vocês uma série de coisas e quero, obviamente, deixar sugeridos o vídeo que eu fiz do review completo desse carro, mostrando como é esse carro, todos os detalhes dele, de funcionamento, de construção. E tem um outro vídeo que eu vou produzir no próximo final de semana, que vai ser uma bela viagem, que aí eu vou ter oportunidade de sacar as portas, o teto, poder curtir um pouco do lado off-road do carro, numa trilha, numa mini expedição que eu vou fazer com a minha família e que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar aqui no canal. Então, para quem ainda não acompanha, eu sugiro que acompanhe os nossos vídeos aqui no Máquina, porque toda semana tem muita coisa boa, desde os carros mais originais, o universo 4x4, que eu tenho um Suzuki Jimny, que eu gosto de viajar, passear e compartilhar coisas com vocês, mercado de performance, toda a parte de performance eu gosto de falar bastante, enfim, é conteúdo para quem gosta de máquina, literalmente. Tudo que é tipo de máquina, duas rodas, as máquinas aquáticas, enfim, tem muita coisa legal para vocês aproveitarem. Deixa eu chamar os Fernandos e a gente vai conversar. Bora! Mas eu deixei o carro aqui 2 minutos, eu cheguei, esses dois já estavam aqui mexendo. Primeiro deixa eu apresentar. Fernando Kifuri, Racer Preparações. Fernando Borges, Mil Spec Engineering, figura também conhecida aqui dos vídeos. Primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte, vocês já abriram o capô errado. Como é que abre o capô de Jeep, minha gente? Como é que abriu o capô do Willys? Vocês lembram ou não? Que ia até... Pode tombar ele, igual do... Levanta aqui a vareta. O capô é de alumínio agora. Deixa a varetinha presa lá. Aí abre ele e apoia. Apoia lá atrás, igual do Jeep, ó. Olha lá. Pronto. Eu não faria isso não. Já arriscou. Tá feito. Não, deixa assim, pode deixar que vai ficar. Bom, essa daqui é uma das versões de motorização que tem no mundo. Aqui no Brasil, a Jeep pro Wrangler só traz agora com a motorização 2.0 turbo. Esse carro ele usava um V6 durante muitos anos, um V6 aspirado, que é o V6 que tem no Gladiator, mas aqui para a estratégia do Brasil, a Jeep resolveu trazer essa versão. Tem pouco mais de 270 cavalos, 40 kg de torque. Motor, em termos de desempenho, e até uma curiosidade, eu medi o 0 a 100 desse carro. Na primeira passada deu 8.3, depois eu fiz uma largada num trechinho com um pouquinho de descida, mas já carregando o turbo. A hora que o turbo começa a querer distracionar a roda, solta o ferro no freio, deu 6.5 de 0 a 100. 6.5, meus amigos! Dá uma olhada. É uma descidinha? É uma descidinha, mas 6.5 de 0 a 100 num carro como esse, pelo amor de Deus, né? Não tenho o que falar, é muito bom, vai. Foi rápido pra caramba, assim, para um carro desse tamanho que pesa 2.000 quilos, mas aqui eu entendo que a proposta talvez não seja tanto esse desempenho no asfalto. Agora, quero saber de vocês.
fiquem à vontade para comentar, ver. A gente fez um vídeo recente com o Jimny aqui na oficina que deu para mostrar bastante, né, de um carro 4x4 que parece muito esse, né, em termos de concepção, mas eu acho que tem bastante coisa diferente, né? É, muita coisa diferente, né? Aqui a gente já vê um motor turbo alimentado, né? Complicadíssimo, cheio de mangueira para tudo quanto é lado. Muito diferente do outro, né? Não que seja melhor, pior, depende. Chicote feio pra caramba. Fita isolante horrível aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Eu não vi. Deixa eu ver, deixa eu mostrar ali. Ah, soltando já, né? É um carro com 4.000 quilômetros, né? Não, mas novo ele deve vir assim, né? É muito diferente, né? A construção do carro. Não tô falando que não vai funcionar. Mas é legal a gente ver que existem essas diferenças, né? E esse carro é muito mais caro que o outro, né? Esse carro custa mais que o dobro de um Jimny. É um outro, eu já considero até um outro posicionamento, uma outra proposta, né? Assim, talvez se assemelhem muito no fora de estrada, né? Esse carro tem uma série de recursos que eu quero olhar e a gente tentar entender ali por baixo um pouquinho como é que funciona, mas de uma maneira geral é uma outra pegada, vamos dizer. Aqui a captação de ar, né? Dele. Bem alta aí, né? É bom, né? Acima da linha do farol, né? O que eu percebo, a princípio, TK, é que olhando por fora dá para perceber que eles quiseram ainda manter a imagem que esses carros têm, né? Desde o Willys, né? Então você vê que o design permaneceu, é bem característico mesmo. Ainda tem esse jeito quadradão, né? Se olhar o capô aberto, é idêntico, né? Dos capôs, o shape, a mesma coisa e tal. Mas quiseram fazer um carro que se enquadre em várias aplicações. E aí acontece aquele negócio, né? Começa a não ser perfeito em nenhuma delas, né? Perfeito. Por exemplo, se a gente lembrar lá do Jimny, né? Que era um motor que tinha uma acessibilidade para manutenção muito legal, né? Limpo, clean, né? Se preocuparam com isso, né? Em situações aí, né, complicadas aí no meio da trilha, se tiver que fazer algum reparo no local, aquilo lá é bem interessante. Agora aqui, cara, aqui já, sei lá, você olha assim, cara... Essa tampa é encaixada? Se você pensar em acessibilidade, ficou complicado. Né? Só que parou no meio da trilha, esquece. Fecha a porta e vai embora. Até mesmo a escolha do motor, né, você já vê que tem um compromisso aí com consumo, emissões, né? Já não é aquela coisa que tem que entregar aquela, né, aquela potência mais elevada como são dos outros motores, né? E tenho certeza que o povo americano torceu o nariz quando soube que tinha um 4 cilindros 2.0 aqui, tenho certeza disso, né? Eu tenho curiosidade de andar no Gladiator, que é a versão picape desse carro. Aqui no Brasil ela ainda vem com V6 aspirado. Tem uma coisa que é característica dos motores turbo, e que para uma proposta desse carro, que eu quero aquela resposta rápida no primeiro momento do acelerador, que aqui não tem, né? Aqui o primeiro momento do acelerador é um carro turbo. É aquele carro que vem, que entende, aí vem o spool da turbina e ela trabalha. A turbina até eu achei ela grande, diferente de outros carros. É legal da parte de performance, porque você vê que ele tem uma força em alta bem marcante, assim, acima de 3.000 rotações. Mas o torque máximo desse carro até, se não me engano, é 3.000 rotações. 3.000. Então, assim... eu acho que o V6 aspirado ainda para, sabe essa coisa de você triscar o pé no carro, ele ter força, eu ainda achei um pouco mais prazeroso, vamos dizer. O que talvez seja o ponto que você está falando, TK, é o seguinte, eu não sei se por conta do Brasil ser um lugar quente, o sistema com a bateria de 48 volts e um atuador aqui, um gerador atuador, foi eliminado. E ele serve para colocar o torque até os 1.000 e poucos RPM, que esse aqui está faltando, que é o que você sente. Então a solução do e-torque para lugares quentes talvez não seja viável. Ele já é, de fato, a parte esse aqui não tem, né? A parte de motor e câmbio dele... Estou vendo aqui o gerador. Não, eu acho que não. Porque ele fica junto do alternador, né? Não tem. Você tá falando, aquele lá ele coloca um torque bem elevado
até os 1000 e poucos RPM, mas coloca muito torque. Então tira esse buraco. E esse aqui não tem, então vai dar esse efeito que você está falando aí, essa sensação. É uma coisa que eu vi, assim, da parte de motor e câmbio, nitidamente, ele é um carro moderno, né? Ele é uma transmissão de 8 velocidades, ele é um câmbio... Ele conserva bloqueio de diferencial dianteiro, traseiro. Eu quero ver o sistema, ele tem um sistema de desacoplamento das barras estabilizadoras para aumentar o curso da suspensão. Então ele tem umas coisas voltadas para o off-road, mas o que o Fê falou é um ponto interessante. No dia a dia, pode ser que funcione muito bem, mas numa situação de fora de estrada e uma coisa mais remota, talvez você tenha uma manutenção mais difícil, né? Sim, e aquilo que estava comentando, esse lance de desacoplar a barra, você já vê que querem que o carro tenha estabilidade em rodovia para andar em velocidades mais altas, mas ao mesmo tempo ele tem que ser off-road. Então começa a inventar coisa aí para poder mas aí eu acho que fazer funcionar em todo o terreno. Entendeu? Mas eu acho que isso é muito o que os carros buscam, porque se eles forem ficar só nichados, vai virar o que era um Jeep Willys que ninguém quer usar na rua no dia a dia, ninguém quer usar para viajar, que ele funcionava muito bem dentro da proposta. Eu acho que isso faz parte até do processo de evolução do carro, né? Então a Ford adotou uma estratégia um pouquinho diferente, porque ela tem o Bronco, que é o concorrente desse carro, e tem o Bronco Sport, que é o vendido aqui no Brasil, que é o SUV deles, vamos dizer, eles fizeram. Mas o Bronco também segue um pouco essa linha. Então eu acho, até pelo perfil de uso, muito que eu via do americano, que é aquela coisa de andar com estilo. O cara quer andar com essa curtição, esse barato de ter um Willys que ele pode trabalhar, sabe assim, que tem as modernidades. Então, entendi. De fato, eu acho que é sinais dos tempos modernos. Né? Sim. Por exemplo, o volante, se você olhar, aí já é questão de gosto, claro, né? É um volante cheio de botão que remete a um carro, né, luxuoso, moderno. Que para mim não se enquadra muito com o design exterior do carro. É esquisito, um volante todo, né, sofisticado com um carro que ainda carrega a cara do Jeep antigo, né? Pô, é gosto, mas eu achei que separou demais. O que são essas capas aqui para bomba injeção direta, barulho, será? Pode tirar essa tampa aqui? Pode. Ah não, então vamos tirar essa cobertura, que pelo menos a gente consegue ver um pouquinho mais daqui de baixo, que eu fiquei curioso. Esse motor eu sei que ele tem aplicação na Alfa Romeo hoje em dia, está dentro do grupo, né? Se não me engano o Grand Cherokee usa esse motor 2.0 turbo. Aqui no Brasil eu acho que é o único carro, vamos dizer, da Jeep que tem essa motorização. Uou! Bastante informação aqui em cima, hein? Né? Sim, bem denso. Interessante a pressurização como é, né? Passa em cima, né? Uma peça plástica. Isso, quando ficar velho, hein, meu? Vai ser um terror. Do plástico envelhecer, você fala? Você já pegou o caso de carro atual, Fê, com problema assim nessa... Na tubulação de plástico, não. Tá. Mas em conector, geralmente as pessoas não têm muito cuidado, fica tudo quebradinho, né? Os plásticos vão ficando ressecados com o tempo. Perfeito. E aqui tem um mar deles, né? Tem bastante coisa aqui em cima, né? Que diferença, né? Escrito. De um Jeep para o outro. No outro até as etiquetas são bem coladas. Olha, esse aqui é o padrão Fiat, dá uma olhada. Não que eu não goste de Fiat, tá? Eu tenho o carro da minha esposa é um Fiat hoje em dia, moderno. E para quem não sabe, o Fernando é um dos caras mais conhecidos aqui no Brasil de trabalhar com Fiat. Então... E Alfa também, né, Fê? Eu não esperava ver esse motor num carro americano e ainda mais um Jeep. Não. Mas ele deve cumprir a função dele. O que é essa peça aqui na frente, será? Quando eu olhei, parecia uma cabeça de um filtro de óleo, mas não é. Vamos ver para onde vai. Uma coisa ligada ao sistema de emissão, né? Emissões? Ele está ligado no servo-freio. Deve ser uma bomba de vácuo. De vácuo? Justamente com o motor turbo, né? Então, tem essa ajuda aí. Né? Qual seria a função? Até para o pessoal entender. Auxiliar o servo-freio nos momentos que o carro ainda tem... que a linha está pressurizada, né? Perfeito.
Eu não sei nem se... Deixa eu ver se tem derivado aqui com o coletor de admissão do carro. É tão confuso aqui que tem que começar a desmontar para entender. A admissão tem... Não dá para saber. Pergunta, uma dúvida. Vocês que estão super envolvidos aí com o meio da mecânica, vocês ainda confiam, por exemplo, num motor V6 mais antigo? É uma coisa que você confia? Como é que é a visão de vocês? Ou vocês preferem uma coisa mais moderna? Como é que vocês enxergam isso? Cara, o carro quando é novo ele não vai dar problema, né? O problema é quando o carro envelhece. Isso aqui não vai ficar tanto tempo andando igual ficaram os Jeeps antigos ou até um Jimny, por exemplo. Uhum. Não tem nada a ver, né? Lógico que o Jimny, se a gente for comparar, não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas é um Jeep também. Uhum. Esse deve andar muito mais, ter mais estabilidade, passar em lugares que o Jimny não passa. E me conta uma coisa, assim, Fê, você que está nesse dia a dia de mecânica. Hoje esses motores modernos, até eu quero que o pessoal entenda um pouco mais, assim, o que você vê principalmente de problema? Assim, você fala, putz, hoje em dia a gente tem muito problema disso, que antes, por exemplo, a gente não tinha. É a questão da reparabilidade, né? Por exemplo, para você trocar uma mangueira, uma de baixo, por exemplo, que tem um monte que vai aqui para baixo. Uma delas começa a vazar por algum motivo ou até por envelhecer, né? As mangueiras a gente tem que trocar com o tempo. Uhum. Cara, para você chegar nessa mangueira é um terror, né? Uhum. Então a manutenção começa a ficar mais cara. Por quê? Porque o mecânico fica mais tempo desmontando o carro. Consome mais horas de serviço. Então, enquanto o carro é novo, é mil maravilhas, né? Uhum. Quando o carro envelhece, aí tem a cobrança de tudo isso aí. Perfeito. E aí é importante deixar claro pro pessoal, sem abrir o capô, de andar, de usar no dia a dia, é muito gostoso. Eu quero experimentar. O carro é ágil, o carro retoma, o carro você está na estrada 80 por hora, você baixa o pé, ele vai até o limitador dele, esse carro é limitado. Depois vocês pesquisem aí qual a velocidade, não vou ficar falando de velocidade aqui, mas tipo, ele chega no limitador rápido, tipo, o desempenho dele, você fala, caramba, não parece a carinha que tem. Eu não sei na situação de off-road como é que isso vai saber. Eu sou um cara, nas minhas aventuras off-road, eu não sou o cara da trilha, de caçar buraco, não, eu sou o cara do overland, que nem a gente fala, é do cara para viajar, para conhecer lugares, para pegar uns trechos e tal, mas eu não vou ficar por pneu 35, ficar enfiando, sabe? É uma outra pegada, então eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que no dia a dia é gostoso de usar. Mas esse ponto, e até vocês entenderem que é o objetivo da gente estar aqui, é justamente pegar dois profissionais no meio com muita vivência, justamente para ver esses pontos. Eu confesso para vocês que eu não fazia ideia. Eu só tinha aberto o capô na hora do vídeo, e no vídeo mesmo, quando eu fiz, eu acho que eu nem mostrei a parte do motor, que eu falei, o motor a gente mostra na oficina. Eu estou muito curioso para saber como é essa dinâmica, né, de um motor tão pequeno para um carro de 2.000 quilos. Perfeito. E ainda mais um fora de estrada. Vamos sair depois a gente sai para dar um rolê. Ele tem uma peça interessante ali, sustentando o reservatório de expansão, uma peça de alumínio, né? É. Difícil ver, parece uma peça custom, né? Assim, uma coisa de... Essa solta aqui? Eu acho que ele movimenta naturalmente. Mas a peça em si é interessante, assim, parece de carro preparado, assim, né? É. Não, desenvolveu um suporte, pegou os dois parafusos que tinham ali, fez um... Tá vendo que tem até uma solda exposta ali atrás? É uma peça interessante, né? O que é mais interessante ainda é esse negócio desse jogo aqui, não tem nenhuma borrachinha aqui pra não deixar esse ressalto aqui desgastar com o tempo. Coisa que eu gosto desses reservatórios, tem um lado que ele é ruim de visualização, mas onde condensa a água, que fica tudo amarelado com o tempo, aqui você não consegue ver, pelo menos, né? Eu fico imaginando como é que é feito o leak test desse motor na fábrica, porque tem tanta conexão em mangueira. O que é o leak test? Explica para a turma. Leak test, você roda, faz o hot test, né? Roda o motor em dinamômetro e depois você vai verificar numa parte lá que chama dress up, que é a finalização, né? De montagem de periféricos,
você verifica visualmente se teve algum vazamento ou qualquer coisa, ou você usa uma máquina de inspeção automática que ela consegue, com uma câmera especial, ver aonde está vazando. Mas, nessa situação aqui, acho que seria bem difícil ela enxergar alguma coisa por conta do arranjo aí. Então tem que ser visual mesmo, né? Então, que isso se estende até para o mecânico também na hora de... Ah, tá pingando no chão. Então, né? Já Começa a rastrear aí, cara, né? Mas assim, o que que eu vejo, TK? Nada aqui tá por acaso. Com certeza a engenharia foi forçada, né, a fazer um carro que pudesse agradar a maior quantidade de público aí possível e manter a imagem da Jeep, né? Acho que tem essa preocupação. Obviamente o resultado disso, quando fala de motor a combustão, é encher ele de coisa, né? De coisas que vão melhorar o desempenho em todos os sentidos. Só que o que acontece? Um lado oposto, um lado ruim dessa balança é que você começa a construir uma máquina muito sobrecarregada de quantidade de itens, né? Enfim, talvez até a Jeep tenha ciência disso, mas a estratégia foi fortalecer a marca para que ela sirva de exemplo para outros carros. Né? Então, me falaram que aquele Jeep Wrangler é muito bom, é confortável, anda bem, é econômico em relação ao outro que tem motor maior. Então, quer dizer que os carros da Jeep realmente são muito bons. Então, talvez ele seja um carro que sirva para fortalecer a marca. Tem um outro ponto que eu acho, isso é achismo meu, com base nos tempos que eu trabalhei dentro da indústria, que às vezes existem legislações que, pode ser que comecem a obrigar a marca a ter um percentual do mix com algum tipo de motorização ou com algum tipo de motorização que atenda às normas de emissões. Do tipo, 30% do teu mix desse carro tem que atender a norma tal, tem que atender consumos, tem que atender alguma coisa. Eu acho assim, se a gente for olhar pelo ponto de vista de engenharia, ele vai querer manter, do tipo assim, a Dodge vai querer manter o 5.7 Remy pro resto da vida. Sabe assim, porque sabe que funciona, que dura e tal. E provavelmente o V6, acho que é Pentastar, né, que chama a motorização desse carro, que já é conhecida, que nem o LS dentro da linha Chevrolet, do tipo, se deixar, se não tiver problema de emissão, mantém esse que sabe que é o que de fato vai durar mais. Né? É interessante, é uma matemática, como você disse, tudo que está aqui deve ter um porquê. Sim, sim. Né? Inclusive, olhando só o jeitão do carro, pensando em segurança, ele deve ter bastante recurso para controle de estabilidade, enfim. Tem tudo. Porque assim, acontece, tem alguns aspectos negativos que eu já percebi, né, pensando em crash test, que isso demerita o carro, perde ponto, e para compensar você começa a encher de outras coisas aí para poder trazer a nota para cima de novo, senão ele ficaria ruim de nota. Né? Então, o fato de ter um monte de tecnologia aí ligado à estabilidade deve ser para compensar outros pontos que ele pode ter perdido aí em testes de colisão. Pode ser. Né? E aí vai carregando o carro, vai carregando. Peso adiciona peso. Viu mais alguma coisa aí, Fê? Não. Não? Vamos levantar ele então pra gente olhar por baixo, que eu tô mega curioso pra ver esse carro por baixo. Muito bem, carro no elevador. Esse material eu não quero nem... Que bonito isso aqui, hein? Que legal. O que você achou da vedação dessas juntas aí, Fê? Igual do Suzuki, idêntico. Aqui? Aqui. Da cruzeta? Mas você vê que pode entrar sujeira aí e estragar? Se ela estragar, sim, né? Ele não tem aquela coifa por fora, né? Ah, tá. Ô Fê, isso vou chutar, tá? Peso para balanceamento? Isso. É isso mesmo? É, exatamente. Deixa eu falar que eu nunca tinha reparado isso em Cardan. Ele já vem com uma cobertura resistente aqui, né? Uma tinta bem grossa. É bem curioso o carro, né? Bastante coisa para olhar. Não é comum, né? Tem bastante coisa diferente mesmo.
O Fernandão tá parado, estático aqui, ó. Não, eu tô vendo a mistura de carroceria, né, monobloco, com um chassi clássico de longarinas, né? Uhum. E eu percebi uma falta de barras de reforço aqui, mas se você olhar na carroceria, tem duas bem robustas ali em cima, tá vendo? Você vê que ele tem as amarrações lá na frente, mas aqui ficou vazio, né? Dá uma olhada aqui, Fê. Que trabalho bacana que eles fizeram aqui nessa curva, ó, pra não perder a área. Sim. Olha que serviço bem feito. Com todo o eixo, né? O Isso. curso da suspensão, né? Olha que legal. Eles amassaram aqui o tubo, né? Aham. Deixaram ele mais achatadinho aí, sem perder a área. Sim. Legal isso, viu? Ficou um pouco feio o revestimento aqui que queimou, né? Visualmente ficou estranho, né? Tá vendo? É, tinta, Mas né? Aqui também. Será que esse revestimento é aplicado aqui nessas peças, tá vendo? Aham. Já montado o carro? Muito Isso. provável, né? Não, ele mesmo. Filho. Olha lá, dá pra ver, não. Tá vendo? Só que Todo respingado, no escape, eu percebo uma falta de capricho aqui na hora de aplicar, mas beleza. Até aqui, né? Que eu acho que resvalou aqui, não. Exatamente. Parece, não parece aqui o amortecedor? Parece que tá pintado de um lado. Sim, deu essa impressão. Olha esse aqui, ó. Deve ser um carro de muita produção, né? Não é igual o outro jipinho que a gente conhece, que é um carro de nicho e é todo bem feitinho. Uns braços interessantes aí de... Suspensão tem vários, né? Engraçado que atrás ela é bem, parece bem tradicional, assim, né? De eixo rígido, mola, amortecedor. Sim, tem pra bastante trás. coisa tradicional. Esse carro ele tem um tanque de combustível bem bom, 80 litros. Tá vendo que fica nessa... Bem protegido, né? Deve ter o quê? Mais de 2 milímetros essa chapa. Olha Parruda isso. mesmo, né? Ó, E aquela lá tá bem no centro entre eixos, ó, qual? que é o ponto... Esse ponto aqui, né? É o ponto central entre eixos, que é onde pode ter um toque, né? Ah, e aqui já vem com uma proteção da caixa de transferência, né? Dá uma olhada O nesse ângulo coxinho. central dele. Que bacana que é, ó. Uma carcaça de alumínio. O lado de cá a gente vê melhor. Bem parrudo, né? Esse coxinzinho do escapamento. Deve custar uma fortuna, né? Mas deve durar muito tempo também. Diferencial eu acho que é um Dana 44, se não me engano, desse carro. Uma coisa que eu percebi aqui, TK, você vê a longarina aqui, né? Uma barra bem servida, né? Ela vai lá na frente do carro, vai embora. Sim. O que acontece? Se você observar como ela está bem unida à carroceria e lá em cima tem uma amarração com umas barras bem reforçadas, isso dá uma certa rigidez no conjunto inteiro, só que com essa barra rígida até a frente, numa possível colisão, seja barranco ou de frente com outro carro, isso aqui tende a virar. De tão rígido. Exatamente. Você tem uma barra muito rígida que vai lá na frente, para ela se deformar é mais difícil. Entendi. É diferente de um carro que é só de lata lá na frente. Ela entendeu? vai até a ponta do carro. Isso. Lá na frente. Então, se você tem uma batida Essa- frontal aí, lateral, e como a carroceria está bem amarrada, porque é um carro que funciona sem capota, né? Então ele tem que ter aquelas barras lá de cima bem reforçadas, porque é um carro que você anda sem teto. Então, numa batida, possivelmente joga o carro para tender a virar. Interessante. Estou tentando entender uns setores sem fim mesmo. É. Que a manga de eixo ela já segue um conceito que parece mais moderno, né? Parece até ser de alumínio a peça, não é, Fê? Sim. Essa peça. Essa peça é. Já não é mais a rótula, né? O Aquela munhão, rótula né? esférica, né? Igual é no Jimny, né? O Jimny manteve a rótula esférica lá. E a barra estabilizadora. Ó, tá aqui na frente. Eu tava justamente correndo ela para ver, ó. Tem um motor ali, parece um servomotor, né? Ah, entendi. Então ele deve desacoplar as barras, né? Como é que é? situação. Deixa eu ver aqui como é que ele...
Você sabe como é que funciona esse sistema? Pode ser que seja assim, Teca. Quando ele começa a perceber uma... Não, é um botão que você aperta lá no painel e ele desconecta. Quando ele está em câmbio reduzido, engatado e tal, você aperta um botão lá para desconectar a barra. Mas isso não pode ser feito automático? Depender de você fazer isso? É. Porque eu imagino o seguinte, se o veículo perceber que está tendo uma torção muito grande entre os eixos, né? A frente está assim, né? E a traseira está ao contrário, aí ele desacopla para poder fazer com que a roda alcance o piso. Mas como é que você acha que é esse desacoplamento? Você tem ideia? Não, ali funciona? dentro? É. Aí não sei. Como é que Aí funciona? pode ser de muitas maneiras. Exatamente, eu não sei como que é. Um amortecedor aqui de direção, né, Fê? Só. Isso. Pode ser um sistema, uma engrenagem que mantém outras duas transmitindo e aí ela se afasta e elas perdem o acoplamento. Entendi. Parecido com o motor de partida, né? Que você tem o Bendix lá que avança, né? Então ele engrena. Pode ser. Tá vendo, Fê? Tem uma caixa aqui, né? E tem um atuador aqui, ó. Que aqui é a parte eletrônica dele. Eu acho que ele desengrena e engrena. Aparentemente é isso. Mas eu não sei se ele tem sensor de nível, de altura de suspensão, para ele perceber quando está tendo uma torção muito grande. E aí ele desacopla para manter as rodas no piso, entendeu? O botão no painel. No painel. Tá. Em situação de fora de estrada. Até eles deixam mega claro assim de que é para uso off-road. Talvez quando uma roda perder contato, ele te avisa no painel. Ó, uma roda não está tendo contato. Eu acho que não vai ter isso. Porque... E quem vai acionar isso é a pessoa que sabe o que está fazendo. Que sabe o que está fazendo, isso mesmo. Basicamente ela permite, pelo que eu vi, comprimir mais. E, obviamente, o curso de abertura também muda. É que se a barra estiver acoplada, você limita o curso de uma roda, né? Você desacopla, a roda desce, né? Só que espessura, né, on-road, aí ela garante estabilidade, que a gente precisa para curvas e tal. Exato. Enfim, espessura, né, isso é muito robusto, né? A parte de suspensão aí é espetacular. Olha o suporte, muito robusto. Muito bom. Mas, por exemplo, olhando isso aqui, será que dura muito tempo? Uma bucha dessa aqui, ó? Uma buchinha dessa aqui? Cara, isso aí eu aprendi. A borracha é a mesma para todo mundo. Quanto mais leve o carro, mais dura. Carro mais pesado, isso aí... Judia bastante. Vai durar bastante, né? Um Jeep e tal, mas isso aí acaba também. Vamos ver lá atrás se ele tem alguma assistência na barra também? Aqui tem um sensor de nível, mas ele é... Aqui, ó. Os faróis, será? Deve ser para controlar farol, controle de estabilidade. Deve ter um motivo dele aí, eu não sei qual. Esse eu deduziria que esse pode servir lá para o acoplamento e desacoplamento da barra estabilizadora. Não, eu creio que não, Fernando, porque é um só. Para ele ter essa decisão, ele vai ter que trabalhar em conjunto com as 4 rodas. Um só acho que não é suficiente. E se tiver um desse lado e um do lado de lá? Não tem. Na frente não tem? Não. Ué? Dá uma olhada lá. A barra estabilizadora traseira é fina, então não precisa desse recurso, né? O próprio peso da suspensão ela acaba por torcer a... Entendi. Então é dianteiro mesmo. Um desacoplamento. E ele tem bloqueio de diferencial, né? Dianteira e traseira. Tá, isso atrás como é que é feito? É um motor também? Não sei, vamos ver. Ou será que é mecânico? Tem aqui, tem essa conexão aqui, deve ter uma trava aí dentro, né? Deve acionar uma trava, um solenoide, que deve travar o diferencial. Como se fosse, a gente tá falando de Fiat agora, né? A Palio Candy Locker, essas coisas. É um pino que entra e trava o diferencial. Tá. Entendi. É o sistema mais eficiente que tem, né, no off-road. Por mais que tenha assistência eletrônica de antipatinagem ou um LSD, não é igual. Nunca é igual isso aqui.
E esse quando trava... Fica 100% travado, não tem diferença de rodagem de uma das duas rodas. roda para outra, né? Esse carro deve ser muito bom no off-road. Os belos ganchos, ó. Bacana, né? Muito bacana. E com 4 pontos, né? O carro inteiro é muito reforçado, né? E esse carro tem versão V8 ou não? Ele tem uma versão V8. É uma versão mais exótica do que funcional, que é o 392, que é o top de linha. É um carro que custa mais ou menos o dobro do que esse lá nos Estados Unidos. Então, tanto que as versões, isso até o pessoal saber. Lá no universo Wrangler, você tem o Wrangler no começo dos 30 mil dólares, e isso eu falo para as pessoas que é caro já para o padrão dos Estados Unidos, não é um carro de entrada. E ele vai até quase 90 mil dólares. Então, olha o tamanho da faixa de preço desse carro, né? Por quê? Porque ele tem um público específico e são 12 versões que tem lá fora, entendeu? E uma outra coisa que a gente costuma comentar é que um carro, chassi, carroceria extremamente parrudo, não tem como ser barato, né, Fê? Possível. Você também? Matéria-prima. Não tem como, assim, são elementos, vocês estão vendo, olha a espessura das coisas, o tamanho, né? Então é tudo muito parrudo, muito reforçado mesmo, então não tem como, não adianta. Por isso que os SUVs são muito mais baratos, porque são muito mais simples, são uma estrutura de monobloco, é uma construção completamente diferente. Isso daqui, quando entra em chassi, carroceria, diferencial rígido, eixo rígido na frente e atrás, é outra pegada, né, de fato de valor. Os freios são bem grandes, né? São, né? Atrás não são ventilados, na frente vou dar uma olhada, deve ser, né, pelo peso do carro. E se a água subir, fica bem... Então é tudo bem alto. O acionamento da alavanca, eu estava na dúvida, ele é um cabo mesmo que aciona, né? É bacana isso, hein? Né? Não depender de um fio vindo para baixo, né? Isso é muito bom. Aqui ele tem esse, aqui ó, tipo um motor de passo assim, né? Parece. Isso aí pode ser até a caixa de transferência. É um a diferencial reduzida, central né? aqui, né, Fê? A reduzida ou a trava, não sei. Precisava dar uma olhada na esquemática da transmissão aí. É interessante, né? Porque tem uns carros 4x4 que passa o cardan meio que em cima, o escape por baixo, e aqui ele vem todo pela lateral, né? Então, TK, mas tem uma versão que tem uma bateria aqui, ó. Que é o Mild Hybrid. Bateria lá. de 48 volts. Perfeito. Que dá torque pro motor, embaixo. Ela fica nesse espaço. Fica aí, filho. Eu achei esquisito. Apesar de ter uma chapa bem forte, né? Mas ela fica na altura da água permitida. Tá. Entra dentro da água. Caramba. Não, diferencial. Não, o que é isso? Este na caixa aqui... de direção, né? Não, esse aqui é do diferencial, né? Do diferencial, né? Vamos ver aqui o que ele faz. Deve ser o bloqueio do diferencial, esse camarada aqui. Ele atua aí no... Ele deve desacoplar, né? Eletricamente. Numa posição estranha, né? Na verdade eu tô em dúvida, porque aqui tem um outro conector. Ó. Vem pra cá. Você vê que coisa. Protegido, né? Bem protegido. Esse suporte é a mesma coisa aqui. Esse suporte, mesmo com o mesmo corpo. Eu precisava estudar mais aí, ou ver uma vista explodida da transmissão para poder falar com propriedade o que é tal coisa, né? Eu tô perguntando mais de curioso mesmo, que eu achei uma peça interessante. Outra coisa interessante, que eles fizeram. O cárter é dividido em duas partes, né? A parte em alumínio, vamos dizer, a parte moderna, mas aqui a parte que está mais exposta, eles fizeram de aço, né? Isso é ótimo. Pra não... E outra, né? Com o tempo, alguém pode colocar aqui errado, espanar, você troca só essa tampinha aqui, tá legal. tudo certo. De fato. Filtro também tá bom ainda.
O filtro é bem exposto aqui, né? Mas bem pra cima, né? Nada vai bater aí, muito difícil. E não tem nada embaixo, né? Não tem coisa que dá mais nervoso quando o carro tem coisas embaixo e aí começa a contaminar, né? Vai trocar o óleo, fica tudo melado, tem que usar produto agressivo para tirar o óleo. Exato. São poucos, a gente sabe, poucos mecânicos cuidadosos que fazem uma limpeza aí começa, né? Esse tubinho de alumínio, eu acho que o cara colocou aí com um pouco de medo. Qual? Bater uma pedra aí, alguma coisa. Isso é da transmissão, né? Deve ser um radiador de óleo da transmissão, provavelmente. Né? Ou do diferencial. Ele vai para um trocador de calor aqui atrás. É o trocador de calor do câmbio. Mas esse carro tem tanto opcional lá fora, né? Então deve ter protetor para tudo quanto é lado, de muitas marcas e modelos. Isso é até uma coisa, deixa eu comentar com o pessoal. Que uma vez comentaram comigo, um amigo meu que tinha uma loja nos Estados Unidos, na época eu morava lá, que trabalhava com esses carros off-road na parte de customização. E ele me falou, Thiago, o Wrangler é o carro mais modificado do mundo. Ele falou, é mais modificado do que Harley Davidson, para você ter ideia, em termos de customização, de modificação. De fato, para quem vai para os Estados Unidos, é muito difícil, primeiro, você encontrar um carro todo original. Segundo, você achar um igual ao outro, porque um sempre vai ter um farol de neblina diferente, pneu diferente, uma altura, tem muita coisa. Bom, tanto que lá no SEMA Show em Las Vegas, agora tem um pavilhão só de 4x4, justamente para esse público que adora esses carros como eu. Ixi, olha aquele chicote falando nisso. Eu acabei de ver, tá vendo aqui? Tá soltando aqui, ó. Tá vendo? Deixa ele quietinho aí. Mas o que eu estava comentando é que tem uma das versões que você consegue desmontar originalmente essa parte do para-choque para favorecer os ângulos de ataque do carro. Você tira só um gominho aqui e aí você deixa toda a roda exposta para situações de off-road. Uma outra coisa que eu particularmente adoro nos carros é quando pega um carro que além da forma ele tem função, né? Então a gente vê diversos elementos técnicos, seja de proteção, seja para aumentar as capacidades do carro, para trazer mais resistência, né? Você vê que não é um carro normal, não é um carro de prateleira, vamos dizer assim, né? De linha de produção. Faz agora esse SUV, agora faz o outro, agora... Não, é um negócio diferente mesmo, especial, né? Tem 3 radiadores. 3. Transmissão, motor e ar-condicionado. E o trocador de calor do câmbio. Porque tem uma característica também no off-road, se a gente for pensar, né? O carro toma pouco vento, né? O carro anda muito em condição de baixa velocidade, né? Geralmente esses carros são compartilhados, né, com radiador de água. Justamente porque a água fica estável, porque tem o auxílio dos ventiladores ou do ventilador. Então a parte da direção hidráulica acaba por ser resfriada ali. E também o óleo do motor em alguns casos. Perfeito. O radiador é um radiador duplo, que tem a galeria de água e a galeria de óleo no próprio corpo do radiador. Vamos baixar? Vamos baixar que eu tô curioso para dar uma volta e ver como esse motor funciona. Bora lá então. Tem a porta. Isso aqui é alumínio? Parece tá estranho, né? Isso aí acho que é o mesmo material do teto. Nada de material ferroso aqui? E a dobradiça? Opa. Aqui é ferroso. Aqui, alumínio. Ou um composto, né? Não, parece um composto. Como é removível, acho que não poderia ser pesado, né? Quer tirar uma porta para ver o peso? T50. As ferramentas vêm no carro. Vem a caixinha de ferramentas. Alumínio. Alumínio? Ele é todo colado aqui, ó. Sim. Essa pintura dá essa textura, né? De plástico. E aí? E o design do carro? Curtiram? Esse Santo Antônio aparecendo igual um carro esportivo? Eu acho bacana. O carro é muito... Me agrada muito esse design.
Eu gosto também do... Isso é uma coisa até que eu comentei no vídeo andando no carro, no vídeo de apresentação. Você senta na cabine dele, é completamente diferente de outros carros normais, né? Hoje em dia tem uma coisa meio padronizada, você entra no carro. Mas uma coisa que eu notei e que eu gosto dessa cabine um pouco menor, que você senta próximo do vidro, que você apoia o braço, que os comandos estão bem próximos assim da mão, sabe? Que o capô tá ali na frente, você vê a linha do capô muito clara. Eu particularmente gosto. Uma coisa que eu notei, o para-brisa dele, ele é menor do que o do Jimny. Então dá a sensação de dentro do carro, às vezes eu falo sensação porque eu acho que é mais uma sensação de que o carro é mais baixinho, sabe aquela coisa, o teu campo de visão mais limitado ali, sem aquela visão assim. Mas é legal, e o para-brisa desce também, você solta os parafusos ali em cima e consegue descer igual o Willys. Não, pelo próprio desenho do carro dá para perceber que quiseram muito manter, né, as características antigas, né, de um carro que foi para a guerra. Né? E aí, uma coisa que eu também fico pensando é que desenvolver um carro cheio dessas soluções não é também barato, né? Do tipo, ele tem, que acaba não sendo tão prático, vamos dizer, essa história dos dois. Mas você vê que eles desenvolveram um sistema de som bacana, desenvolveram soluções, acabamento, né, para os Santo Antônios do carro, né? Tem até um ponto aqui que parece ser de fixação de algum outro objeto, né? É diferente, né, do que a gente está de fato acostumado, né? Bastante coisa exposta, assim, né? Bem grosseira, vamos dizer. Aí tem um espaço para as coisas. Tem a solução, o espaço para os parafusos, que eu acho super legal. Você colocar tudo que é parafuso que você vai tirando do carro, das portas, do teto, do para-brisa, você deixa encaixadinho nessa bandeja para não perder. Aqui tem algum compartimento, não? Não, eles falam que aqui, se não me engano, é para você pendurar coisa, assim, sabe? Passar aquelas tiras meio aquele uso militar. Trail Rail Ready. Aqui tem uma plaquetinha bonitinha, tá vendo? Com Um detalhe as informações bacana. do carro. As profundidades, ó, tá vendo? Esse eu achei estranho, porque assim, ó, tem os desenhos, ó. Então, por exemplo, né, o ângulo ventral, que fala, né? Ventral, ataque e saída. Mas não tem os ângulos. Tem os entre-eixos, mas não tem os ângulos. Fato. Não sei, poderia colocar. Não sei se eles fizeram mais por uma graça ou como uma inspiração, sabe? Assim, para não complicar muito, não inchar muito, tá bom. Ele tem algumas coisas simples, né? Se a gente olha assim, né? Para mim parece que, putz, começou a dar barulho na linha, eles mandaram lá um comunicado que iam ter que aplicar uma espuma que vai, sei lá. Tem essas partes expostas aqui, que esteticamente não é muito bonito. Eu tô até soltando aqui né, esses fios pendurados, enfim. Eu acho que tem que entrar um pouco também na mentalidade do carro, sabe? Do que é o espírito do carro. Não, mas por estar exposto não me incomoda nada. Tá. O que me incomoda é essa fita vagabunda soltando aqui. Fato. Porta-malas muito bom, né? Bom, muito bom. Aqui tem uma coisa interessante que eles desenvolveram, um suporte ajustável para a terceira luz de freio, para o brake light. Porque você põe step às vezes com o pneu maior, aí você consegue ajustar a altura para ele continuar sendo funcional. Da mesma forma, que é outra coisa interessante, a câmera de ré fica bem aqui no meio, que é legal, porque ele fica bem no ponto final, vamos dizer, do carro, né? Sim. E aqui você solta essa capa e ela é envolta numa peça metálica no meio do centro da roda. Então você consegue trocar, tirar tal, sem precisar mexer na câmera, entendeu? Primeiro tem que abaixar o vidro, né? Primeiro tem que baixar o vidro. Que é uma lógica meio diferente, né? Que a gente Então quer dizer que para tirar essa câmera basta uma chavinha? Não, para tirar a capa dela. Ela fica dentro de um corpo metálico. Essa capa é só um acabamento. Entendi. Entendeu? Não é que eu tô pensando você parando lá no Parque Dom Pedro com o carro, o que vai acontecer? Não, aí é só uma... Bora, vamos dar um rolê? Vamos. Ó, só deixando claro, pessoal, que tem um pouco do barulho que vem dessa cadeira infantil que está aqui.
E aí, seu Fernando, primeiras impressões, me conta. Ah, é gostoso de andar, né? Muito bom de andar. A gente sente o peso das suspensões, né? Ah, São rodas pesadas, os braços pesados. não sente, né? Não, eu sinto Você que sente? eu sinto que ele meio que pula um pouco, né? Por causa Aham. do próprio peso. Eu percebo a traseira um pouco boba. Né? Ó, tá vendo? Você dá no volante. É uma rua bem esburacada. É. Sentiu? Esse pneu muito alto, né? Uhum. Macio. Sim. É confortável, né? É bem confortável. O que tem Muito bom. embaixo, né? É incrível, né? O trabalho. Porque se fosse andar num carro que tem tudo isso há 20 anos atrás, os carros mais antigos, eu já andei. É muito ruim o carro. Ah, Isso aqui é um trabalho de engenharia para ter esse desempenho. Cara, aham. vou te falar, isso aí dá muito trabalho. É. Vamos ver a resposta do motor. Ele hesita e depois... Não que seja fraco, ele já é forte no início, mas Aham. ele... Quando o turbo vem de verdade, O né? spool quando é bem cria, evidente, né? cria pressão, Ah. é bem evidente. E tem a ver. Será que tem algum modo aqui que possa influenciar isso? Acho que não, é isso mesmo, né? Ah, que é pelo que eu isso. vi, é meio que isso mesmo. Sabe o que dá vontade, Thiago, de ter o Bronco mesmo, né? Que é o competidor desse, pra Comparar, né? comparar. É. Esse eu acho que não tem nenhum no Brasil ainda. Viu? É, Ele distraciona, né? Você viu? Quando provoca. empurra bem, hein? Não é? Puta merda. Opa, desculpa aí. Falei pra você. Essa foi espontânea. É, né? eu falei pra você, anda bem mais que. É. Mas você vê que a pressão diferente. Entrou a próxima, veio mais pressão, né? Parece Você que tem sentiu isso? É, Eu tipo, também três sinto. estágios, mais né? assim, é. Eu sinto que em O primeira... início, segunda, A e próxima. terceira. Legal. Mais que suficiente. Sim. Uma coisa que eu achei legal, Você passou no maior buracão, você nem sente. Eu tô né? procurando eles, né? Eu vi. Ó, foi só dar uma acelerada, ó o sorrisinho do Fernando ali, ó. O quê? ele tem o selo, né, off-road, que tem que percorrer 3 trilhas severas, né? Inclusive a mais severa é o próprio nome do carro, né? Rubicon. Rubicon, exatamente. E a gente sabe do que o carro é capaz de fazer no off-road, né? E aqui dentro, né, você tem Mimos. né? É. Luxo, conforto, Ar-condicionado do um tanto Ozone. silencioso comparado com, que nem o Fernando tá falando, os modelos antigos, né? Perfeito. Que era desconforto total. Aham. Aqui não, aqui você consegue passar pro passageiro aqui que ele tá andando num carro com certo conforto, né? É isso. Isso é porque a gente não ligou o som, né? Porque eu tô vendo alto-falante pra todo lado aqui. Eu desliguei o controle de tração, mas mesmo assim ele atuou. Ele atua. Não é o Cara. primeiro carro que tem isso, Fê? Não, não é. Que é aquela situação de desligar para você conseguir distracionar as rodas, não para você conseguir fazer um zerinho, vamos dizer. Né? Não é? É, tipo, eu lembro andando de Civic SI em Interlagos. Ó, nessa situação que eu vou fazer agora, a gente vai sentir o peso do conjunto de roda, suspensão. É meio que descontrola. Hã? Você viu que ele até deu uma descontrolada? Fica. Aham. Entrou em colapso, né? Muito peso, muita massa. É. Muitos componentes da suspensão é ferro fundido ali mesmo. Eixo rígido. Uhum, E o que ele é. passa aqui acaba por transferir para outro lado. Pro outro e bagunça o carro. Né? Cara, mas é impressionante isso aqui. Ele tem os defeitos dele que eu apontei, o Fernando também
mostrou alguma coisa aí que para muita gente não vai agradar, mas quando anda no carro, eu acho muito bom. Eu acho que compensa. Sim. Até dá pra arriscar de ter esse motor. Não sei como são, né, as outras versões, né? Tem mais duas, né? Dois tipos de motorização, mas esse aqui é muito bom. E anda, né, filho da mãe? Anda, cara. Esse, o Maverick. O Maverick é muito bom também, né? Nossa, aquele é um foguete, hein? Delícia, né, de andar. Vamos ver de novo. Cara, a gente tá falando de 2 toneladas, né? Um motor 4 cilindros. Não pode ser ruim um carro de quanto? 480 mil reais. 500, com emplacamento e tudo. Eu me conformo em comprar outra fita isolante melhor e passar nos lugares. Em todos, né? Vou encher de termorretrátil bonitinho, né? É legal. Mas assim, tem algumas coisas que eu tava falando, que causa alguma confusão, né? Então a gente vê assim, um desenho moderno, né? Todos os comandos aqui, tá? Mas aí tem um parafuso Allen e uma textura aqui que o Fernando criticou, já destoa, né? Aqui você tá, né? Uma coisa moderna, confortável e tal. De repente você olha pra cima, tem nada a ver isso aqui com isso. Ele tem... É um composto meio texturizado, parece revestimento de barco, sabe? Assim, quando você olha barco pelo lado de dentro do casco, assim. E vai encardir, vai grudar sujeira, tá vendo? Já tem manchas, assim, ó. Eu, sei lá, faria um acabamento um pouco melhorado aqui. O Fernando já ia pintar tudo isso de preto. Dá uma alisada primeiro, Resolveu o problema. Preto, melhor. Ficaria mais harmonioso. Aqui tá tudo preto. Sistema de caixa de som que eles mantiveram aqui em cima, tá vendo? Com toda essa barra. E aqui tem uma barra que passa aqui em cima também. Aqui, Fernando. Tem uma coisa que a gente não comentou ainda, né? Que acho que deve ser divertido, né? Arrancar tudo isso aqui e andar... Farei isso no próximo vídeo que o pessoal vai acompanhar. Quero fazer isso. Eu não vou? Bom, o porta-malas é grande, né? Tem espaço grande lá atrás, né? Né? Arrancar tudo isso aqui, você tem um carro, né? Conversível. Cara, eu vou te falar, ontem à noite eu saí do clube com a Thaís, aí eu virei pra ela e falei, vamos ser capota. Peguei e soltei só as frentes aqui, que é super fácil de tirar. Puta delícia, porque é diferente do teto solar. O teto solar num carro, normalmente ele começa aqui pra trás, tá? Aqui não, aqui você fica tipo que nem ela falou, um targa, sabe assim, fica tudo exposto. E é só soltar aqui, ó, essas 3 travas que tem ali na frente e tá feito. É gostosa a sensação. Do tipo, nenhum outro SUV iria me proporcionar isso, sabe? Meio que aquela coisa de carro único. Não, assim. E tem um assim que eu acho até um exagero, né? Mas é legal. As portas saem. Fica sem porta. Aquela liberdade, bem de coisa de Jeep, né? De bug. O que eu acho que deve ter demeritado ele em nota de segurança. Porque você pode ter um membro pra fora. Ele não tem airbag lateral, ele não tem cortina. Né? Não, acho que tem que ter. Não tem. Que ter. Ele não tem. Acho que tem um airbag na coluna não aqui, tem. ó. Não Tô tem? te falando. Sério, mano? Sério. Poxa. Entendeu? Aí é mancada. Bom, eu vou encostar aqui, vou deixar o Fernandão dirigir, porque eu não tenho esses 400 paus. Sai mais rápido se desligar. Outra sensação aqui. Gostoso o carro. É gostoso. Ele não é lento, o volante. Isso é interessante, né? Você vê que ele tem uma caixa de direção que teoricamente deixaria ele lento, né? Um pneu alto, né? O que me incomoda um pouco, mas é do carro mesmo, é isso. Você dá o comando, você já sente a traseira varrer, né? Ó. O que é difícil, a primeira sensação é difícil de imaginar que a 160 por hora ele fica tranquilo, entendeu? Vixe.
Não faz barulho a transmissão, né? Não tô percebendo. É do pneu mesmo. É do pneu. Aquele barulho de pesado assim da transmissão, não. Com certeza deve ser uma transmissão bem robusta, mas achei silenciosa. Uhum. Apesar que tem muito anti-ruído aí, né? Pra não chegar nada aqui, né? Muito bom. Curtiu? Gostei. Muito legal. Curtiu, Fernandinho? Gostei sim. Bom. Muito bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido mais esse dia aqui na Racer Preparações. Para quem ainda não conhece a Racer, eu vou deixar o link aqui embaixo. Para quem não conhece a Mil-Spec Engineering, a empresa do Fernando Borges, que ele faz umas peças customizadas super bacana, entra aqui embaixo nesses links que eu vou deixar. E fiquem ligados na nossa programação, porque vai ter mais vídeo com o Wrangler e obviamente que toda semana tem coisa nova por aqui, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau!